Estamos vivendo tempos bem difíceis. Quando, na nossa cabeça, a gente podia imaginar um cenário desse? Uma pandemia, um vírus assustando o mundo inteiro, a gente se percebendo tão pequeno, tão indefeso diante de uma ameaça tão grande e, ao mesmo tempo, microscópica. E nesse momento, mais do que em todos os outros, a gente vem despertando para a necessidade de sermos mais solidários. E essa solidariedade tão falada agora precisa ser de fato praticada. Solidariedade é uma palavra francesa que significa responsabilidade recíproca. Ou seja, é você tomar para si a responsabilidade pelo bem-estar dos outros. E no momento como esse que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a solidariedade virou uma palavra a se transformar em atitude para que a gente possa construir um mundo mais justo e que a gente possa, de alguma forma, acalmar a dor do nosso próximo. Nós estamos tendo duas oportunidades com essa situação que está se apresentando para nós. A primeira é exercer a nossa humildade para nos percebermos pequenos, para nos percebermos seres indefesos diante de uma ameaça externa. Então, de fato, treinando essa visão que nós temos de nós mesmos, porque o ser humano ele atingiu o nível de inteligência que o fez se achar onipotente, quando nós sabemos que não somos. E um momento como esse serve para que a gente enxergue isso de uma forma muito clara. E a segunda lição é justamente a lição de, ajudando o outro, modificar o mundo. Então, estamos tendo esses dois presentes que vêm disfarçado em forma de dor, em forma de medo, que é o que esse momento está nos trazendo, mas que se a gente souber aproveitar corretamente, vai ter um impacto muito positivo, não só na nossa vida, mas como na vida coletiva da humanidade inteira. E aí a gente vem para o que é ser solidário. Às vezes as pessoas pensam que ser solidário é somente contribuir financeiramente com alguém que está em necessidade. Sim, solidariedade em parte é isso também. E é muito importante essa ajuda. Então muitos movimentos estão sendo criados, muitas pessoas estão de fato empenhadas em aplacar a fome, em ajudar com o frio, em recolher materiais para as famílias, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E isso é muito importante porque quem tem fome tem pressa. E nós precisamos nos colocar nesse movimento, nós precisamos realmente doar aquilo que nos sobra. Porque existe um ditado que diz assim: tudo o que está sobrando na tua casa, de certo, está faltando na casa de alguém. Então que a gente possa abrir a nossa mente para esse movimento de doação, para essa percepção que a gente não precisa estocar nada, que a gente não precisa ter 10 pares de sapato, que a gente não precisa ter 6 casacos pendurados no armário. Se o nosso irmão está ali do lado, passando fome, passando frio, vivendo um monte de dificuldades. Então essa solidariedade material, ela é muito importante porque ela é urgente. Mas também existem outros tipos de solidariedade e que andam bem esquecidas ultimamente. No momento como que nós estamos vivendo, é ser solidário, procurar alguém que está com dificuldade de aceitar, alguém que está com muito medo, que está desenvolvendo uma síndrome do pânico, e tentar acalmar, ou pelo menos ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, dar o nosso colo, o nosso ombro, tentar de alguma forma dar paz a essa pessoa. Isso é solidariedade. Solidariedade também é não julgar o comportamento dos outros, porque cada um tem a sua história, cada um vivencia de uma forma diferente as mesmas situações. E nós não estamos na condição de julgar a conduta alheia. Então, não julgamento também é solidariedade. Outro comportamento que nos faz solidários é o não falar mal das pessoas. Infelizmente, o falar mal dos outros se instituiu na nossa sociedade
E é normal as pessoas simplesmente escolherem alguém e começarem a falar mal dela. E isso denota uma profunda infelicidade, porque aquele que atira pedra sempre é mais infeliz. Então, ao invés da gente fazer isso, vamos fazer diferente. Vamos falar bem das pessoas. Vamos exaltar os pontos positivos que as pessoas têm. Porque com isso a gente cria um clima positivo. E esse clima positivo impacta a todos, inclusive a nós mesmos. Então, ser solidário é uma palavra de ordem no momento em que nós estamos vivendo. E nós temos a escolha. Sempre será a nossa escolha ajudar, cooperar, não julgar, não falar mal. Sempre será a nossa escolha. Por outro lado, nós podemos não ajudar ninguém, falar mal dos outros, julgar a conduta de todo mundo, mas no fundo nós seremos sempre os infelizes, porque ao invés de sermos solidários, seremos solitários. E como seres relacionais que somos, é muito importante que a gente comece a perceber o valor do outro na nossa vida. O valor dele por ser simplesmente quem ele é, por estar partilhando conosco a existência, por estar muitas vezes ali do nosso lado, nos ajudando, muitas vezes nos apontando um caminho diferente para seguir. Então, é um movimento muito importante. E o meu desejo era que a humanidade inteira pudesse se unir nesse movimento de solidariedade, se enxergar como irmãos que somos, independente da nossa classe social, independente do nosso gênero, independente da cor da nossa pele. Nós todos somos irmãos. E a partir do momento que a gente se enxergar assim, as mudanças elas começam a acontecer. E elas todas serão para o bem, se o nosso objetivo maior for secar a lágrima do nosso irmão. Se o nosso objetivo maior for fazer todo o bem que nós pudermos. Então, que nós consigamos ser incansáveis na busca do bem coletivo. Que nós possamos ser aqueles que acordam pensando: o que de bom eu posso fazer hoje? O que de positivo eu posso contribuir hoje, dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do meu país, dentro desse planeta que é a nossa casa. Então, mais do que nunca, nós precisamos criar uma consciência coletiva de amor ao próximo. Ser solidário significa ser um colaborador, significa ser um servidor. E servir ao outro é muito importante, porque nós estamos tendo o privilégio de poder ajudar. E se a gente não faz isso, ali na frente, a vida nos coloca na condição de necessitado, daquele que precisa ser ajudado. Para muitas vezes aí, nesse ponto, a gente constrangido veja a importância que tem ser solidário. Então, que nós possamos unir as nossas mãos, mesmo sem poder tocá-las, que nós possamos unir os nossos corações em prol das pessoas que nesse momento precisam de nós, seja do nosso recurso financeiro, seja da nossa palavra amiga, seja do nosso não julgamento, e que a gente possa de fato fazer a diferença, porque é isso que essa pandemia veio nos ensinar, que a partir do momento que nós tomarmos a decisão de sermos melhores, nós faremos desse mundo um lugar onde vale a pena viver.